Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. A gente vai falar sobre o Zahir, mas para falar sobre o Zahir eu vou ter que entrar um pouquinho na história de Avatar: A Lenda de Korra. Então assim, esse vídeo tem spoiler, não tem como não ter. Antes da convergência, né, que teve a convergência dos espíritos, que a Korra ele deu poderes ali, né, libertou uma nova horda de dominadores de ar. O Zahir, ele não nasceu dominador. Ele fazia parte de uma organização secreta chamada Lotus Vermelha, um grupo radical criado para derrubar o governo, reis, monarcas e até a figura do próprio Avatar, acreditando que o poder e o verdadeiro equilíbrio estava na liberdade total. Como membro dessa organização, Zahir se tornou um poderoso criminoso e um perigoso combatente. Para ser preso, antes, né, quando ele ainda estava em exercício, precisaram do Sokka, o Tenzin e o Zuko unidos para conseguir o prendê-lo. E nessa época ele ainda nem era um dominador. Então o Zahir foi preso pela união dos três indivíduos, Sokka, Zuko e Tenzin. Esses três indivíduos, sendo que dois deles eram dominadores, conseguiram prendê-lo. E ele acabou ali, né, detido. Embora ele não seja um dominador, ele era um lutador perigoso e um criminoso experiente. E ele também era um idealista da filosofia de vida do Guru Lahima, que era um dos maiores dominadores e monges do ar existentes no universo de Avatar. Mesmo antes da convergência harmônica e de se tornar um dominador, o nosso amigo aí, o Zahir, ele era visto meditando, porque ele era, como eu disse, um adepto, um fanático das ideologias do Guru Lahima, que era um monge altamente experiente e um dominador de ar muito habilidoso no passado. E o nosso amigo Zahir era um adepto das ideologias do Guru Lahima e um teólogo perfeito. Então ele entendia muito da dominação de ar e era um fascinado pelos templos do ar e coisa e tal. Ele era um cara muito teórico em relação à dominação de ar. Embora ele não tivesse nascido com nenhuma dominação, ele conhecia as histórias dos dominadores de ar e era aficionado por esse Guru Lahima e pelas ideologias que ele tinha. Então ele era constantemente visto meditando, embora estivesse preso, ali em posições de meditação e concentração, assim como o seu ídolo, o Guru Lahima. Quando a convergência aconteceu, Zahir usou seus poderes de dominação de ar recém-descobertos para escapar. Mas note, eu falei recém-descobertos. Ele tinha toda a teoria dos dominadores de ar, mas ele não tinha dominação. Ele não sabia como lidar com esse poder. E mesmo assim, ele era vigiado por três dominadores de água em um local com uma jaula de metal, cercado por neve. E neve é água congelada, ou seja, os dominadores de água que o vigiavam tinham o que dominar. E ele, por ser um não dominador, não representava perigo naquele momento. Só que, como ele virou um dominador de ar, o ar existe em qualquer lugar. Então ele conseguiu dobrar o ar ao seu redor, arrancando as grades e matando os seus vigias, né? Seus guardas ali, escapando. Zahir aproveitou não só dos poderes que ele ganhou com a dominação de ar recente, mas também com a confusão que a convergência criou. Porque a convergência não criou só ele de dominador de ar, ela criou vários dominadores de ar. Ela restabeleceu os nômades do ar. Então várias pessoas acordaram como ele, dominando o ar. Só que, diferente dele, as pessoas não conheciam o conceito e não sabiam como dominar. Então ele se fingiu de novato e foi para o Templo do Ar ser treinado pelo Tenzin. E, de fato, durante o tempo que ele permaneceu com eles, embora ele fosse um dos acólitos mais proeminentes, da grande parte por causa da sua técnica, que ele já tinha teoria, né? Ele ainda assim aprendeu algumas coisas com o Tenzin que ele não dominava, porque de fato ele nunca foi um dominador. Assim que teve uma oportunidade, ele se revelou. Mas por que o Zahir chama muita atenção? Porque, como eu disse, ele não nasceu dominador. A convergência harmônica deu a ele e a milhares de outros indivíduos a habilidade de dominação de ar para reconstituir os nômades do ar. Ok, isso é um universo criando um equilíbrio. Mas, diferente dos indivíduos que vieram posteriormente, ele tinha a teoria. E por ter a teoria, ele conseguiu criar a prática com muito mais facilidade, se tornando um mestre no que ele fazia. Embora ele não tenha nascido nômade do ar, ele adquiriu algumas habilidades muito proeminentes.
Ele era capaz de lançar rajadas de vento muito fortes. Ele era capaz de voar em alta velocidade. Sim, voar. Ele se desprendia do térreo. Tá? Ele era capaz de voar. Ele era capaz de disparar rajadas de ar, que é uma coisa comum, né? Mas ele não era capaz de disparar rajadas de ar só. Ele era capaz de disparar rajadas de ar muito grandes, equiparadas do próprio Tenzin. Então o cara tinha algum nível aí. Ele era capaz também de dar saltos muito grandes, porque ele usava o próprio ar para impulsionar os saltos que ele dava. Ele era capaz também de usar combate aéreo, que como ele voava, ele usava combate aéreo. Combate esse que ele usou contra a própria Avatar Korra. Mas essa nem é a melhor habilidade que ele demonstrou. Uma das habilidades mais perigosas que o Zahir demonstrou foi o sufocamento de vácuo que ele usou na Rainha da Terra. Por que eu falo que é uma das habilidades mais perigosas? É dominação de ar, tá? É a dobra de ar. Ele dobrou o ar em volta da cabeça dela ali, causando um sufocamento através do vácuo. Então é a pura dominação de ar. Mas a gente já tinha visto outros mestres do ar, né? A gente tinha visto o próprio Aang e a gente tinha visto o Tenzin. E até então nenhum nômade do ar demonstrou capacidades ofensivas tão grandes. Ele criou uma bola de vácuo que literalmente sufocou uma pessoa. E isso é uma dominação de ar, ou seja, qualquer nômade do ar com um treinamento a nível mais alto poderia fazer isso. Em tese, o Aang poderia fazer isso, o Tenzin também, e não fazem. A gente não tinha visto uma capacidade destrutiva tão grande da parte dos nômades do ar. Até o próprio Zahir mostrar que o ar pode ser tão perigoso quanto o próprio fogo, ou até mais. Deixa eu ver se eu te faço entender. A Korra nasceu destinada a ser o Avatar. Ela era destinada a dominar todos os elementos. E ela apanhou muito para dominar o ar. O Zahir nasceu sem nenhuma dominação. E por acaso, por uma ação da Avatar Korra, ele acabou conseguindo o poder da dominação do ar. E ele fez o que ela não fazia em meses, ele fez em dias. O que ela não fazia em meses, ele aprendeu em semanas. Ele se tornou um dos maiores mestres de dominação de ar sem ter nascido para aquilo. E ela era Avatar e ela apanhou para aprender o básico. E ele fazia o básico como se fosse um café. A guerreira destinada a dominar os elementos e a manter a paz e a ordem. E um cara que vivia de anarquia e que não tinha dominação nenhuma. E várias vezes esse cara que ganhou dominação do nada humilhou a maior guerreira do governo. Zahir é um pouco diferente dos vilões que você está acostumado, porque você pode estar pensando assim, ele era um cara mau, ele era um cara... Não, ele não era um cara mau. Ele era um cara violento, que não sei... Não, ele não era um cara violento. Ele era um cara que queria destruição do... Não, ele não queria destruição do mundo. Pô, mas então por que, que ele era violento? Por que, que ele usava de violência? Por que, que ele fazia o que fazia? Por que, que ele era um criminoso? Por que, que ele estava preso? Simples, ele era um anarquista. Usando a filosofia do próprio Guru Ahima, ele idolatrava esse Guru Ahima, que era, de novo, um nômade do ar. O Guru Ahima tinha 3 camadas de filosofia ideais: o desapego total e absoluto, a liberdade absoluta e o abandono das amarras terrenas, tanto que o Guru Ahima era capaz de voar. Porque ele não tinha nada que o prendesse no plano material, coisa que o próprio Zahir aprendeu depois, que ele também se desprendeu das amarras terrenas. Ou seja, para o Zahir ele só queria liberdade, ele queria que não existisse governo algum para que todos tomassem decisões sem nenhum poder centralizado. Então ele não batia, ou espancava, ou dominava alguém, ou entrava em conflito contra a Korra porque ele não gostava do Avatar. Ele não gostava do que o Avatar representava. Ele não tinha um ódio ideal contra o próprio Tenzin, mas ele ia contra o Tenzin porque o Tenzin defendia os ideais do governo atual. Ele não era um vilão daqueles que quer dominar o mundo. Não, ele queria liberdade total e absoluta. Só que a liberdade total e absoluta sem o conceito de regras também gera uma coisa que é a violência generalizada, e ele não entendia isso. O que mais me surpreende nesse personagem é que, como eu disse, ele nasceu sem habilidade alguma, ele não dominava o ar, mas ele tinha todas as teorias. Quando ele teve acesso ao poder, à habilidade, por causa da convergência, foi muito fácil para ele fazer o que a Korra levava meses para fazer.
O que a Korra levava meses para aprender no Templo do Ar, com os monges do ar, ele fez na selva dele para escapar sem ninguém ensinar. Porque ele já tinha lido pergaminhos, manuscritos e tudo que o Guru Varrima tinha deixado, e estudado a fundo os conceitos e preceitos dos próprios nômades do ar, desde antes do próprio Eng. Ou seja, ele já tinha toda a teoria, faltava só o poder para pôr em prática. Por isso que ele era tão bom. Ele começou do nada, sem poder algum, e se tornou um dos maiores monges do ar que existiu. Tanto que ele não tinha nenhuma prisão para a própria liberdade terrena, que ele conseguiu voar. Somente o próprio Guru Varrima e o próprio Zahir conseguiram esse feito. Tá? Entre os nômades do ar, somente o Guru Varrima e o próprio Zahir conseguiram esse feito. Talvez algum avatar no meio do caminho, mas entre os nômades do ar, só esses dois. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.